Salmo 127. Abra sua Bíblia no físico, no digital. Aleluia. Salmo, aleluia, 127. Glória a Deus. Os irmãos encontrem para acompanhar a leitura. Aleluia. Nós estamos num propósito, irmãos, de quinta-feira, falando sobre a família. E hoje não é quinta-feira, mas nós vamos falar sobre a família, aleluia. Sobre a família, sobre o que a palavra nos diz a respeito, irmãos, da família. Vamos ler lá então, 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Oremos. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra, Pai. Que o Senhor nos inspire para transmitir. Que o Senhor mova no coração dos ouvintes, para que compreendam, Senhor, aquilo que o Senhor quer e irá ministrar em cada um de nós. Que não haja, Pai, resistência à tua palavra, mas que a tua palavra, como semente e a boa semente, ela caia nesses corações e ela produza o fruto, Senhor. Que essa palavra nesta noite venha como direção, venha como resposta, venha como correção, como admoestação. Que essa palavra venha preencher esse vazio, que essa palavra venha trazer motivação, ânimo, esperança, porque é a tua palavra e por si só lida, anunciada, ela já promove tudo isso. E que o Senhor encontre em nós nessa noite um coração aberto, receptivo para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, com respeito à nossa casa, à nossa família, todo esforço que fizermos, todo esforço, por mais que nós lutarmos e nos esforçarmos, e isso é bom e positivo, sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus, nós não iremos a lugar nenhum. Seremos mais um número nas estatísticas de uma família, não estou falando de perfeição, mas de uma família atingida por todo tipo de comportamento e coisas nocivas que este mundo moderno e a sociedade. A família, queridos, ela só vai cumprir o seu papel e ela só vai desfrutar da plenitude para a qual ela foi criada, se o Senhor for o conselheiro, se o Senhor for a orientação, se o Senhor for a direção, aleluia. Nós sabemos, irmãos, mas eu vou repetir para te lembrar, que Deus instituiu a família. A família não foi pensada por um homem, ela não é um projeto de alguém que pensou. A família é a primeira instituição na terra, a segunda é a igreja, a segunda é formada pela primeira. Então preste atenção, a família não foi pensada da terra para o céu, ela foi pensada do céu para a terra, aleluia. Se ele projetou, se ele instituiu, se ele criou, logo, irmãos, ele é o mantenedor, ele é o sustentador, ele é o provedor, ele é o guardião, ele é que supre tudo, aleluia. Pode vir o modernismo que for, pode vir a mudança de comportamento da sociedade que for, uma família no Senhor jamais perderá a sua essência, aleluia, jamais perderá a sua essência. Então tudo que se trata a respeito da nossa família, irmãos,
o primeiro a nós conversarmos tem que ser o nosso Deus, o guardião dela, o criador dela. Senhor, estou com esse desafio. Não está errado você procurar. Estou com problema financeiro, Jesus. Não está errado você procurar o Gil e vir participar quarta-feira do curso de finança, para você aprender a administrar o teu dinheiro, se libertar desses cartão de crédito, que nós temos 4, 5, né? É uma miséria, né? O Gil, eu não estou dizendo, irmão, de você procurar ajuda. Eu estou dizendo que se você só procurar ajuda pela ajuda, vai continuar do mesmo jeito. Porque dentro da família, irmãos, é preciso haver libertação, é preciso haver mudança. Então tudo que formos fazer, nós precisamos primeiro apresentar o nosso Deus. Aleluia. Deus criou a família para a glória dele. Deus criou a família para ser visto. Deus criou a família para que as pessoas olhem e vejam Cristo. Olha que paz que tem aquela família. Olha como é que os filhos andam em harmonia. Olha como é que esse lar é diferente. E isso glorifica a Deus. Para isso que ele criou a família. Estou repetindo o que você já sabe. Mas Deus criou a família também para habitar nela, aleluia. Ele criou a família para ser parte da família, para estar junto da família. Ele criou a família para estar junto nas decisões. Ele criou a família para estar junto na celebração, aleluia. Ele criou a família para quando haver choro, ele seja o consolador, aleluia. E partindo desse princípio, irmão, quando o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós podemos falar assim, fizemos a coisa certa, se o Senhor não estiver na orientação, se o Senhor não for o que dá a direção. Acabamos de ouvir um testemunho aqui de um homem que ganhava 35 mil reais por mês, de um sonho de 3 filhas falando inglês, uma filha já falando 2, 3 idiomas. Qual a chance dessa pessoa falar: eu vou voltar para trás? Mas aí Deus aparece e diz: volta lá, que eu vou te abençoar lá, aleluia. A América do Sul inteira está pensando em mudar para a Europa. Aí Deus pega um lá da Europa e manda mudar para cá, aleluia. A questão não é o lugar que você está, irmão. A questão é de quem está com você neste lugar, aleluia. Aonde você estiver, se você tiver certeza que Deus está contigo, ninguém te segura, aleluia. Ninguém te para, aleluia. Ninguém vai impedir os planos de Deus. Então se esforce sim, se dedique sim, mas faça tudo isso debaixo, sob a direção do Espírito Santo de Deus, aleluia. Não acho que Jesus está preocupado só com as decisões que você considera grande da tua família. Não acho que Jesus está preocupado só com aquilo que você acha que é grande, e as coisas pequenas você não ora mais, as coisas pequenas você não consulta mais. Nós estamos discipulando nossos netos, e o Telzinho essa semana com 7 anos é fã do Bira. Eu estava com ele aqui ontem, o Bira encostou e falou: ô vô, Bira. Aleluia. Aí o Telzinho programou um passeio no Mercadão, para cheirar tempero, para saber qual é o escola didática, pedagogia. Vô, não vai dar para ir, está chovendo. Não vai dar para ir, vô. Vô, mãe. Mas na sexta-feira, quando a Natália fez o café, ela foi na cozinha. Quando ela voltou, ele estava com a mãozinha assim. E ela chegou, ele ficou lá um pouquinho, ela ficou quietinha. Ele ficou assim. Quando montou, ela não falou nada. Quando montou no carro, ela falou: mãe. Ele falou: mãe, o que foi, Theo? Eu orei para não chover. Eu quero ir tanto nesse passeio. Aí eu pergunto para vocês: choveu a hora do passeio? Não choveu, irmão. Ele vai carregar essa experiência para o resto da vida, aleluia.
Sabe o que está acontecendo com as famílias? Tem muita coisa que você está achando que você pode resolver. Tem muita coisa que você acha que você é suficiente, você é capaz. Preste atenção, mesmo aquela coisa que você considera insignificante, apresenta ao teu Deus e diga: Senhor, olha isso aqui, me dá direção. Porque de repente aquilo que você acha que é tão insignificante, tão pequeno, pode se tornar um tormento, pode se tornar um problema. Diga assim: por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, se a orientação, se a direção não vier de Deus, a chance de errar é muito grande. Aleluia. É muito grande, irmãos. O Espírito Santo, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. O Espírito, grave isso para a tua vida. O Espírito Santo não dá ideia, irmãos. O Espírito Santo não é IA. O cristão não vive diante de uma situação, família, tive uma ideia. Não. O Espírito Santo não dá ideia. O Espírito Santo não dá sugestão. O Espírito Santo não dá palpite. O Espírito Santo dá direção. Aleluia. Vai lá, vai por aqui e eu estarei contigo. Aleluia. Não basta ter boas intenções, é preciso ter direção. O Senhor precisa ser aquele que edifica. Eu poderia dar dezenas de exemplos de homens bíblicos que teve uma boa ideia, mas foi um desastre, porque ele teve uma ideia e não consultou Deus, não pediu a direção de Deus. Davi resolveu buscar a arca para a casa dele, mas não tem uma ideia melhor que essa, irmão. Restaurar o culto, restaurar a presença de Deus. Mas ele não consultou Deus, ele não pediu direção de Deus, ele não pediu orientação de Deus. Aí ele viu um dos seus amigos ser rachado ao meio. É isso aqui mesmo. Quando ele tocou no carro de boi, a Bíblia diz que ele foi rachado ao meio. Mesmo que você pegar uma lâmina e rachar o cara em dois. Quando ele olhou aquilo, ele disse: como eu posso levar essa arca para minha casa? Mas aí tem o ninguém chama Obed-Edom, e o ninguém é ninguém, e nem conhece ninguém, mas o ninguém anda na direção de Deus, aleluia, o ninguém anda na orientação de Deus. Põe lá na minha casa, põe a arca lá na minha casa. Acho que o rei Davi olhou aquilo, com os valentes dele, com todo mundo, e eu acho que é impossível que ele não tenha pensado: como que eu vou levar a arca para esse ninguém aí? Mas esse ninguém, estou dizendo ninguém, irmãos, porque Obed-Edom não tem figura sacerdotal, profética, é um homem comum, é um homem do povo. Fala: leva na minha casa, coloca a arca lá. Ele está dizendo: pode colocar a arca lá, que lá não tem pecado. Pode colocar a arca lá, que lá não tem nada que contamina, aleluia. Pode colocar a arca lá, porque minha família é simples, é uma turma simples, mas nós andamos na direção do Espírito Santo de Deus. Aí 3 meses correram lá, falou: Davi do céu, a casa do Obed-Edom está voando, o homem está prosperando. Aí ele fez a coisa certa, buscou orientação do profeta, do sacerdote, buscou orientação de Deus e foi buscar novamente a arca. Mas o medo e o temor era tão grande que quando os sacerdotes colocaram o varal nas costas, ele falou: é agora. A Bíblia diz que eles deram o passo e esperaram, e esperaram, e esperaram. Aí eles viram que estava na direção, e veio um grande júbilo sobre a nação de Israel, aleluia. Porque na direção de Deus você pode ir em paz, você pode dormir em paz, você pode ficar tranquilo. Se o Senhor edificar a casa, pode ficar tranquilo, irmão, já deu tudo certo, aleluia. E nós precisamos, quinta-feira, eu achei muito tremendo nós falarmos do muro, né? E se nós olharmos para os muros, né? Se você for numa casa, ela tem muro. Se ela não tem muro, ela tem cerca. Você vai num condomínio, a casa não tem muro, mas o condomínio é murado. Se você vai num prédio, um edifício,
Os apartamentos dividem as paredes, mas lá embaixo ele é todo murado, cercado com a guarita, a segurança. Por quê, irmãos? É uma figura, tem um simbolismo muito forte. O que o muro, em primeiro lugar, ele passa para a pessoa? Uma pessoa que tem a casa toda muradona, o que passa isso para ele? Que ele está protegido, que o muro passa para ele essa sensação de proteção. Mas o muro também, irmãos, ele é extraordinário numa aplicação simbólica para nós, porque o mesmo muro que é para proteger, é o muro que coloca limites, aleluia. Você pode até aqui é teu, até aqui você manda, até aqui você é senhor, até aqui você é governo, daí para lá, não. E eu pergunto para vocês, tem cristão que anda sem muro, estou usando uma figura de linguagem. Tem cristão que se não tem um muro, não tem limite, ele não tem limite. E o evangelho que liberta, que prospera, que enriquece, é o mesmo evangelho que coloca limites, aleluia. Se o evangelho que você ouve por aí não coloca limite, é evangelho falsificado, aleluia. O mesmo evangelho que te faz você ficar um gigante, tanto na vida espiritual como financeira, nos teus projetos, é o mesmo evangelho que fala até ali, meu filho, dali para frente, não. Mas esse muro também, irmãos, eu coloco o muro lá, então eu tenho a sensação que eu estou protegido. O muro coloca o limite entre a minha propriedade, a minha posse e a do outro. Dentro dos muros, eu comando. Ninguém pode invadir, ninguém pode ir lá fazer algo sem o meu consentimento e a minha autorização. Mas um muro também, irmão, serve para privacidade. E essa eu quero que vocês repitam. Diga privacidade. Irmãos, as pessoas estão expondo a vida de todo tipo, de toda forma. Tua casa é teu ninho, tua família é o teu secreto. No Casados para Sempre nós ministramos que a nossa casa é o jardim do Senhor, aleluia. Não exponha a sua família. O muro também é para isso, para você ter privacidade. O que eu estou falando, irmãos, é que quando não há privacidade, sua vida é invadida, sua vida é bombardeada por conceitos, por costumes que não são os nossos padrões, que não agradam o nosso Deus. A nossa vida, irmãos, no Senhor. Eu não estou falando de grandes amizades, eu sou um jacu, irmãos, de amizades muito forte, mas muito forte mesmo, com força. A Aninha é minha testemunha. Amigos, muitos. Eu vejo as pessoas falar: eu não tenho amigo, eu te empresto a meia dúzia. Porque o exemplo maior de amizade chama Jesus Cristo de Nazaré. É só nós imitar ele, nós vai ter um monte de amigo, aleluia. Privacidade, meu irmão. E não pense em rede social, não estou falando isso aqui não, viu? Estou falando isso aqui não. Eu estou falando de gente que você leva na tua casa. Eu estou falando que quando você está conversando com a pessoa, você conta tudo para ela. Fica aí contando, mulher, uma mentira que o teu marido é o bonzão, que é mentira, né? Ele fica, tô brincando, irmão, fica contando aí que o teu marido é o pegador. Nossa, aí a Jezabel vai lá e tá em cima dele, te rouba ele. Aí você fica brava, apesar que você vai estar exagerando você fazer isso, mas fica contando. Eu não estou falando de sonhos, estou falando de projeto. Eu estou falando da privacidade da família, aleluia. Irmão, tem coisa que só eu e a Aninha sabe, e o chicote estrala. E acabou. E a tua imaginação vai onde você quiser, aleluia. Oh, glória.
pastor, como é que é? Lá no casado, nós te dá a direção, mas nós não vai contar tudo de jeito nenhum, aleluia. Pare de abrir a tua família. Pare de abrir o muro para as pessoas entrar na privacidade da educação dos seus filhos. Não compartilhe coisas que é para o seu esposo, a esposa e os filhos. Acabou, irmão. Se Deus der a direção, você compartilha, busca ajuda com pessoas de Deus. Hoje o pastor Bira estava conversando. Quando a gente busca uma direção, é um risco tremendo. Porque nós temos que orar, Senhor, eu vou buscar uma palavra de um amigo, um conselho. A Bíblia fala que na multidão de conselho há sabedoria. Mas eu tenho que orar para não errar a pessoa. Porque se eu errar a pessoa, como diz o ditado nosso do sertão, né? O cara vai jogar nós dentro d'água. Buscar conselho no lugar errado. Buscar uma orientação no lugar errado. Quando você precisar de uma orientação, quando você precisar de uma direção e você quer ouvir alguém, e isso envolve a privacidade da tua família, ore a Deus com quem você deve conversar, aleluia. Porque senão daqui a pouco, irmãos, meio Mirassol está sabendo. E tem uma frase que é terrível. Eu vou te falar um negócio, mas você sabe, porque eu confio em você. Eu falo sangue e fogo. Sangue e fogo. Eu vou te contar um negócio, porque eu confio em você. Porque pode correr, irmão. Pode correr. Porque a pessoa já está se justificando. Erga sua mão assim. Em nome do Senhor Jesus. A tua casa é o teu secreto. Tua família é o teu jardim, aleluia. E que os muros que trazem segurança, proteção, que guardam, que limitam e que fecham a privacidade, a bênção que está dentro da tua casa, não seja violada nem hoje e nem sempre, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Em nome de Jesus. Mas para que tudo isso aconteça e nós orarmos, é muito fácil. Eu falei tudo isso. E o salmista iniciou dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Para esse muro ser a proteção, para esse muro exercer a limitação, para esse muro exercer a privacidade, lá dentro tem que ter uma pessoa chamada Jesus Cristo. E sobre a igreja, a pessoa do Espírito Santo, aleluia. Pessoa do Espírito Santo. Uma frase resume tudo. Jesus tem que ser o governo, o domínio, a direção desta casa, aleluia. Se Jesus for o centro, se Ele estiver lá, pode ficar tranquilo. Se soprar o vento, sobrar as águas, a casa está edificada sobre a rocha, aleluia. O vento vai bater, a tempestade bate, o desafio vem, mas o papai está na casa, aleluia. E eu quero encerrar essa mensagem usando um outro texto para mostrar isso para vocês. Em Marcos capítulo 4, quando Jesus está dormindo na popa do barco, e a tempestade cerrou o barco, e o pau quebrou, e eles ficaram apavorados. E se você ler o texto, a entonação deve ter sido essa mesmo, porque ele não ia chegar em Jesus e falar assim: Jesus, não importa que nós perecemos. Eu duvido que foi desse jeito, porque eles estavam tomados de pânico, tomados de medo. A Bíblia, eles diz que eles estavam aterrorizados. Ele chegou e falou assim: Jesus, não importa que nós estamos perecendo. Jesus podia ter virado e dito para eles: o que eu tenho com isso? Meu irmão, todos temos aflição, todos passamos por embate, mas os crentes esquecem em algum momento do que eu vou dizer para vocês na nossa linguagem. O que faltou lá dentro daquele barco, irmão? Duas coisas aconteceram lá, terrível. Tem muitas lições. A primeira é que eles esqueceram quem estava
dentro do barco, aleluia. Mas não por isso chamá-lo, porque o que levou eles a chamar foi o medo e o pavor, para fazer a segunda coisa. Marcelinho, depois você regula. Posso subir aqui, Marcelo, já vou encerrar, porque o que passar disso vai ser de mim mesmo. Então já vamos encerrar a palavra e nós vamos orar e cantar e adorar. Imagine o vento. Um doido, um servo, um crente com a visão de olhar para o vento, olhar para as ondas e dizer: onda, é loucura, não é? Conversar com a onda. Onda, ó vento, você não sabe quem está aqui conosco, aleluia. E a hora que ele subir aqui em cima, aleluia, não tem para vocês. Eu estou dizendo que você sofre afronta, sofre ataque. Levanta a mão na tua casa e diga: olha, adversário, aqui quem manda é o Senhor, aqui quem reina é o Senhor, aqui quem orienta é Jesus, aqui quem domina é Jesus, e não tem espaço para você. Pode cair fora. Pode cair fora, irmão. Jesus é rei e ele reina, aleluia. Se alguém sai fora daquele barco e fala: ô mar, ô vento, o homem está aqui. Vamos falar na linguagem dos meninos: ô vento, ô mar, ô mano, o homem está aqui. O homem está aqui dentro. Então é melhor se acalmar. Pastor, o diabo se levantou contra mim. Diga para ele quem está com você, aleluia. Diga para ele quem está na casa. Diga para ele quem protege. Diga para ele quem é a segurança. Diga para ele quem ele é o guardião. Diga para ele em quem você está confiando, aleluia. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Senhor, aleluia. Grite: aqui não, pica-pau. Papai está na casa, aleluia. Ai, Jesus de Nazaré. Se o Senhor estiver na casa, irmão, os ventos vêm e passam. Se o Senhor estiver na casa, os desafios vêm, você é aprimorado e passam, aleluia. Se os ventos vierem, irmãos, e se o Senhor for o Senhor da casa, não é que vai passar, tudo já passou. Que a minha, que a sua casa esteja edificada no Senhor, no Senhor. Que Ele seja o edificador dos muros, aleluia. E aí lá dentro, quem não fez o casado, faça o casado. Patrulhe os seus muros. Patrulhe os seus muros. Vê se não tem nenhuma brechinha. Vê se não tem nenhum trinquinho. Tem casa, irmão, nada contra, viu? Tem casa que você passa, portão dá 5 metros. Que ele tem câmera, que a gente passa até duro na calçada, né? Porque qualquer movimento brusco, né? Não, você passa aqui, ó, né? Aí tem aquela cerca enrolada. Se a câmera não pegar, se o alarme não disparar, lá dentro ainda tem um pitbull desse tamanho, que só come de manhã cedo, que pula num pneu pendurado e fica 45 minutos. Nada, irmãos, não vou nem falar nome porque eu sou terrível. Aí o cara tem a cerca, tem o portão, 2 pitbull, entendeu? Mais um Rottweiler, o pincher, que é para dar o alarme, os outros correm tudo. E aí ele toma 3 comprimidos para dormir. Ai, Jesus de Nazaré.
Aí ele vai lá no irmão Roberley e fala: irmão Roberley, não durmo, faz 14 noites, me dá alguma coisa para tomar. Não é assim? É assim, a pessoa: Roberley, me dá alguma coisa para tomar, que faz 3 noites que eu não durmo. Sabe o que a Bíblia disse aí? Que aos seus ele acrescenta enquanto eles dormem. Aleluia. Enquanto eles dormem. Seja prudente. Eu não estou dizendo para você não ser organizado, para você não ser prudente, porque a Bíblia diz: sede prudente como a serpente, simples como a pomba. Mas você pode morar num bunker. Estou falando difícil demais, rapaz. Aleluia. Bunker, eu acho que aquele buraco o cara faz no chão e tampa a boca. Não adianta, é bunker que fala, pastor Bira? Não adianta morar num bunker, irmão. Qualquer hora você vai ter que sair do bunker e a cartucheira vai estar apontada na tua cara. Seja prudente. Mas quando você deitar, você fala: papai, coloca um anjo com a espada desembainhada lá na porta. Que se algum assalteador se atrever de passar esse muro, o Senhor gruda ele lá na parede até amanhã cedo. Aleluia. Gruda ele lá na parede, Jesus. Aí a hora que acordar, eu vou ver o cara grudado na parede. Aí, tudo bom? Tudo bem? Aí, mano, qual que foi, cara? Eu quero ir embora. Calma, vamos tomar um café. Ou vocês acham que não acontece isso, irmão? E tem gente que já foi grudada na parede. Pastor Luiz já viu isso. Ficou grudado na parede. Aleluia. O cara entrou para fazer um assalto em casa, numa casa. Entrou, só tinha uma jovem na casa. Quando ele foi pelo corredor, ele contando, irmão, ele andando no corredor, ele escutou o barulho de água, assim pisando, quando você pisa numa laminazinha d'água. E ele pegou a lanterna e clareou o chão. Quando ele clareou o chão, irmãos, o corredor estava tomado de sangue. Ele levou a porta do quarto, pôs a lanterna na jovem, estava tudo coberto de sangue. Ele jogou a lanterna, saiu da casa. Isso não é historinha não, irmão. Foi na rua, caiu de joelho e começou a gritar: não foi eu que matei ela. Não foi eu que matei ela. Não foi eu que matei ela. Entrou em pânico. A polícia veio. O que foi, rapaz? Ele falou: tem uma pessoa morta lá. Eu não matei ela. Não foi eu. Os policiais tocaram, bateram. A menina saiu lá e falou: o que está acontecendo? Aí ele falou: está tudo cheio de sangue. Os policiais olharam a casa inteira e falaram: rapaz, você está precisando de tratamento. Não tem sangue. A menina está aí. Mas ele viu o sangue carmesim de Jesus que estava sobre a menina. Aleluia. Aonde está o sangue do Cordeiro, irmãos? Ninguém pode tocar. E aí os policiais falaram: vai embora, rapaz, você está louco na droga aí. E ele se converteu. E depois que ele foi saber, depois que ele foi entender, Jesus é o guardião da sua casa. Aleluia. Aquieta o teu coração. Nossa, se eu posso dar palpite para cantar, né? Pode dar? Vamos cantar Calma o Meu Coração? Vocês conseguem? Marcelo, você topa? Me perdoe, eu lavo seus pés. Vamos cantar aquele hino do meu tempo. Acalma o meu coração. Procura aí. Faz assim com a sua mão. Fica tranquilo, irmão. A Bíblia diz que nenhum mal virá sobre a tua casa, nem praga alguma te atingirá. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia. A Bíblia diz que o laço do passarinheiro se quebrou e nós escapamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Acalma o teu coração, vaso. Acalma o teu coração, mulher. Ele nunca perdeu controle. Ele nunca perdeu controle, pastor. Essa semana é uma semana. Levanta dando glória a Deus amanhã.
Levante confiante no Senhor. Ele é teu Deus, Ele é teu protetor, Ele é teu guardião. Pastor, mas em uma situação, o nome dEle vai ser glorificado através dessa situação, através da tua vida. Aí lá no final de semana você vai falar: grande são os feitos do Senhor, aleluia. Fica firme. Ficar firme não é não chorar. Ficar firme não é não sentir dor. Ficar firme é chorar e dizer: Deus está doendo, mas os meus olhos estão no Senhor. Do Senhor vem o meu socorro, aleluia. E eu espero no Senhor, aleluia. O que o Senhor ministrou no meu coração, irmãos, é que quando vocês cantarem, Deus vai pacificar o teu coração. Você está desesperado por causa dos teus filhos? Você viu que a palavra, o Salmo fala dos filhos. Você está preocupado com finança? Fui jovem, hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência fica desamparada. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso, esse é o teu Deus. Deus vai tirar o desespero. O Senhor ministra no meu coração, irmão. Se você perguntar para alguns, eles vão falar assim: não estou apavorado. E eu vou provar para você que você está apavorado. Porque uma pessoa apavorada no bom sentido, preocupada com o futuro, com as coisas que vêm, ela não consegue ver aquilo que Deus está apontando, aquilo que Deus está mostrando, aquilo que Deus vai fazer. Eu vou orar para Deus abrir os teus olhos, aleluia, para que esse desespero, essa preocupação exacerbada, essa preocupação que está te corroendo, para que você volte para casa hoje e diga: olha, Jesus, eu estou esperando no Senhor, minha casa está edificada no Senhor, e acabou, aleluia. Medo, você está com medo? O medo é um sentimento, irmãos, que impregnou em nós por causa do pecado. Não tinha porque o homem ter medo. Quando Caim mata Abel, capítulo 4 de Gênesis, Tubal-Caim começa a fabricar facas e espadas, mas não era para bater animal, era para se proteger do próximo, porque ele tinha pedido a presença de Deus. Ele tinha perdido a presença de Deus, e agora ele precisa fazer faca e espada para se proteger do próprio semelhante, porque ele estava tomado de medo e de pavor. Mas o Senhor Jesus veio e levou sobre si na cruz do Calvário as nossas enfermidades, dores e doenças, e nós fomos curados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, lavados, remidos, purificados no sangue de Jesus. As maldições foram quebradas e nós somos livres e libertos no Senhor, aleluia. Então se coloque de pé, tome posse dessa palavra, diga: minha família é essa família, Jesus. Adore ao Senhor com alegria, adore o Senhor de forma intensa, aleluia. E talvez você está precisando gritar para o teu adversário, dizer: olha, está escrito, Jesus, o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Mas também está escrito e exposto em centenas de versículos, que aonde o Senhor está, irmãos, o inimigo não pode colocar a mão. Quando esses meninos, Marcelo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, tocando, e vocês que são vocalistas, quando vocês estiverem cantando, em nome do Senhor Jesus, Deus vai tirar o medo, Deus vai tirar o pavor, Deus vai tirar essa preocupação exagerada, Deus vai tirar esse sentimento vazio,
Você vai começar essa semana no fogo e no poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Você vai voltar para casa diferente, porque Jesus está aqui, não porque o pregador está aqui. Você vai voltar diferente, porque o Senhor da casa está aqui. Aquele que deu a sua vida no Calvário por você e por mim, Jesus está aqui, na pessoa do Espírito Santo. Você não pode voltar como você veio. Esse assunto que você veio maquinando na tua cabeça está resolvido em nome de Jesus. Deus já preparou a porta, Deus já mudou a situação. Então não vamos nos movimentar, porque em nome de Jesus, vou repetir, quando vocês estiverem cantando esse louvor, eu peço ao Deus Todo-Poderoso, eu peço aos Pai, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Pai. E eu te peço que quando eles estiverem cantando este cântico, o Senhor mova o Teu Espírito sobre nós, acalmando os corações, trazendo segurança. Se você lembrar só dessa palavra da mensagem, já está bom. Segurança. No Senhor você está seguro. Aleluia. Vamos cantar com entusiasmo. É profético, meus irmãos. Aleluia. É profético. Vai muito além da música. Aleluia. Teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que